Na verdade, essa ideia do professor cosmeticista, ele começou quando nós fundamos a IC, né, a Instituição Conscienciocêntrica Cosmoethos, em 3 de outubro de 2015. E a gente começou a gente começou a estudar, obviamente, a especialidade que é cosmoética, né? E com o tempo, Adriano, na verdade, é que sugeriu essa expressão, né, minha duplista que está aqui, professor cosmeticista. A gente começou a qualificar, né, o tipo de professor. Tá, mas por que que ele é um professor cosmeticista, né? Então, na verdade, a ideia surgiu dela, e ela falou, pega esse daí e defende. Então, eu peguei, né, e defendi, né? Tá parecendo o nosso mestrado e o doutorado dela, que a gente trocava as ideias, né? No mestrado, a minha dissertação, quem deu a ideia de pesquisa foi ela, e no doutorado, quem deu a ideia da pesquisa fui eu, né? Então a gente troca, né? Duplista é isso, né? Eu já ia comentar, isso aqui é duplista. Isso é Puxa, legal, isso é legal. super intercâmbio aí tarístico, muito É, bom. é. Então, assim, isso é uma coisa interessante realmente que você está falando aí, né, Dulce? Porque eu tinha que decidir a pesquisa lá no mestrado, e ela que sugeriu a questão do jeitinho brasileiro, e eu fui estudar a linguística do jeitinho brasileiro, e foi legal, que ela já estudava o jeitinho brasileiro. E no doutorado eu sugeri lá a questão da praxis parapedagógica, que eu já defendi um verbete sobre isso, e ela pegou e está transformando até em livro, né? Está saindo. Isso foi no pós-doutorado. Mas no doutorado eu também ajudei lá com a temática, né, do professor reflexivo, né? Então, assim, essa troca realmente ela é proveitosa. Então, a ideia veio por quê? Porque a gente começou a observar que o professor que ele estuda a especialidade, né, cosmoética, cosmoeticologia. A gente começou a observar que existe uma metodologia específica para se dar uma aula sobre essa temática, que ela é extremamente sutil, né? E extremamente profunda, né? Detalhista, etc. e tal. Então, através dessa metodologia que a gente acabou desenvolvendo dentro da Cosmoetos, a gente começou a perceber que o professor de cosmoeticista, ele não só estuda a especialidade em si, né? Porque quando você começa a estudar a especialidade, você começa a ver ângulos que você não via antes, né? Lógico, a pessoa que estuda aquela especialidade, ela vai se aprofundar. Não é diferente, por exemplo, Proexis. Se eu for dar uma palestra sobre Proexis, eu vou falar de uma maneira assim, genérica, né? Mas quando você começa a aprofundar, que vem verpões sobre aquilo, que vem ideias que você não tinha, nunca tinha pensado antes, nunca tinha entendido uma frase do professor Valdo antes, né? Porque você sabe que às vezes a gente lê as frases dele, vai levar vidas para a gente poder entender tudo que ele realmente falava, né? Então, a gente começa a ver que, agora que eu estou entendendo, porque a gente mergulhou nisso. Então, a ideia é justamente essa, né? É o professor que ele estuda a especialidade, ele aprofunda a especialidade, ele descobre as novas verpões aí da especialidade, e ele tem toda uma metodologia específica para trabalhar com essa especialidade com os alunos, né? Então, essa foi a ideia.